Oi pessoal, tudo bem? Gente, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai aprender a utilizar esse molde maravilhoso Pop da Jana. Esse molde vocês vão encontrar no site da Lívia, ateliê via iluminata.com.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem o site. Tem cupom de desconto, eu vou deixar aqui no cantinho da tela o cupom de desconto para vocês. Vocês têm 5% de desconto usando o meu cupom, mais 5% de desconto pagando à vista no depósito. Então, vocês têm 10% de desconto no site comprando qualquer molde do site. Como esse molde, eu fiz essa peça, era venenosa, na versão Funko Pop, né? E olha só que linda que ela ficou. Então, na aulinha de hoje tem vários detalhes de cabelo, pintura. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem e peguem todas as dicas. Aproveitem mesmo. E no final do vídeo, gente, ou durante o vídeo, curtam o vídeo, sigam o canal. Se você não está seguindo, segue. Curte o vídeo, compartilha, que assim eu consigo trazer mais conteúdo para vocês, para quem gosta de aula gratuita, de conteúdo gratuito, de dicas gratuitas. Sempre que vocês curtem, compartilha, comenta, dá mais motivação para trazer mais conteúdo para vocês aqui. Eu também quero pedir para vocês, deixa na descrição aqui embaixo, nos comentários, se vocês querem mais uma aulinha de algum outro Funko Pop com esse molde. Deixa qual personagem vocês gostariam de ver aqui que eu trago para vocês. Boa aula, tchau, tchau. Então vamos começar aqui. Eu peguei um pedaço de massa, cortei aqui para fazer as perninhas dela, né? Colocando aqui no molde. E, gente, antes de tudo, eu vou falar para vocês que eu misturei uma massa verde folha mais ou menos, verde folha clara, sabe? E misturei com branco e um pouquinho de preto para deixar ela um pouquinho mais opaca, tá? Então, aí que eu cheguei nesse tom meio abacate. Então, eu vou colocando aqui a massa no molde e vou dando a posição de preencher todas as lacunas do molde, né? E aí, se precisar tirar excesso do molde, eu tiro também. Vou do outro lado. O outro lado ele é um pouquinho mais raso, então a gente tem que começar sempre pelas pernas. Coloca primeiro as pernas, vai empurrando a massa e ajeitando. Vai ajeitando bem ajeitadinho. Ali eu tirei o excesso e aí eu vou vindo e completando. Eu tiro um pouquinho mais de excesso. Vocês podem ver que tirou um pouco mais de massa, mas não tem problema porque essa parte é rasa mesmo. Aí eu só venho com um pouquinho de água e vou empurrando a massa para todos os cantos, sabe? Para fora do molde. Eu vou puxando para fora do molde com o dedo para cobrir todas as rebarbas que ficar para buraquinho, essas coisas assim. Aí a gente vai fechar. Vou vir com um rolinho. Se vocês não quiserem rolinho, é só apertar. E vou tirar. Aí eu tirei e ele fica assim, ó. Gente, esse molde é maravilhoso. Não precisa nem vocês mexerem muito no corpinho dele. Ele já vem com o corpo perfeito. A única coisa que precisa fazer mesmo é tirar as marcações do molde dos lados, né? Aí eu deixei pra tirar depois, senão o vídeo ia ficar muito grande. E eu só vou apertando para juntar os cantinhos que fica meio abertinho. Vou ajeitar ali onde eu vou pôr o braço, né? Ali, ó. Isso é coisa que eu faço porque é a minha modelagem, mas aí vocês fazem da forma que vocês acharem melhor, tá? Ali eu vou pegar a esteca de gravata e vou fazer a marcação ali do shortinho que ela usa, porque a gente vai pintar, a gente não vai pôr massa por cima.
Aí ali eu limpei bastante, a minha esteca tava um pouquinho suja. Eu limpei e vou fazer toda essa marcação, tá vendo? Eu vim aqui, ó, embaixo do bumbum, marco e vou contornando em volta da perna toda pra dar esse contorno no shortinho. E vou fazer isso dos dois lados. É bem simples, você faz com a esteca deitada. Tá vendo que ele tá meio deitadinho assim, ó. E aí eu só vou marcando, tá? Gente, eu não tirei as rebarba, as marcações da rebarba, mas eu vou tirar, tá? Então vocês não esqueçam de tirar. Com o pincel modelador, você vem e tira todas essas marcas do lado aí da marca que fica, que molde bipartido sempre deixa essa marquinha do lado da peça, então vocês têm que tirar, tá? Eu não tirei pro vídeo não ficar muito longo, mas depois eu acabo tirando. Aí eu vou tirar o umbigo dela, né? Porque como ela tá usando a roupa, não precisa do umbigo. E aí eu venho aqui, ó, e faço a marcação da cintura acima do umbigo, certo? A mesma coisa que eu fiz embaixo. Aqui eu vou fazer uma reforçada no peitinho dela, porque ela tá usando biquíni, né? Como se fosse um biquinizinho. Então eu preciso que fique bem definido o peitinho dela. Se você for usar pra pôr roupa, pôr uma roupa por cima dela, você não precisa mexer nos seios dela, tá, gente? Esse molde é perfeito, ele vem tudo pronto, o peitinho pronto, o bumbum pronto, não precisa mexer em nada, a não ser tirar a marcação. Então, eu só tô mexendo mesmo porque eu preciso fazer o sutiã dela e é pintado, e eu preciso que fique bem redondinho. Aí eu só vou ajeitando, fazendo as marcações. Bom, agora a gente vai fazer a cabeça dela. Peguei ali um pedaço de isopor, cortei do tamanho que caiba dentro do molde com um pouquinho de folga, tá? Não muita folga, não. Pedaço de massa ali, a quantidade certa aqui mais ou menos que eu vou precisar. Não tem pesagem, gente, porque como é molde não tem pesagem, tá? Se sobrar massa, você tira e guarda. Se faltar massa, você tira e põe mais massa. Tá? Aí eu vou fazer ali uma coxinha com uma pontinha para colocar dentro do nariz. E vou pressionar ali e vou puxar dos lados, abrindo a cavidade para colocar o isopor. Aí eu vou abrindo ali, ó. Deixo um pouco bem abertinho, tá vendo? E coloco o isopor que cabe certinho. E aí eu venho cobrindo o isopor. Eu vou usar um rolinho ali, mas vocês não precisam usar se não quiser. Tô usando um creme Nivea para poder não grudar a massa no rolinho, porque esse rolinho gruda a massa. E aí eu vou ajeitando, vou cobrindo todo o isopor ali, alisando. Ali eu não vou alisar muito porque ela vai usar cabelo, né? Então essa parte não vai aparecer. E aí a gente vai tirar do molde, tá vendo? Bem simples. Olha como sai perfeito. Eu tô alisando ali porque eu gosto de alisar depois que eu tiro do molde, tá? Aí, ó, tem a marcação do olho, tem o narizinho. E aí eu só tô ajeitando pra deixar do jeito que eu quero. Isso vai de cada um. Não é uma regra, tá? Você alisa se você quiser. Se você não quiser, do jeito que você tira do molde, você já pode usar. Tá bom? Vai do seu gosto. Vai da sua preferência. Aí eu vou aqui, ó, só ajeitar mais o nariz, deixar mais empinadinho. E aí eu venho com uma base
Pode ser base acrílico ou esses negócios que usa para alisar, para abrir massa. E vou pôr em cima da mesa aqui, ó, e vou pressionar para deixar mais quadradinho, tá vendo? Fica assim. Aí vai ficar assim. E agora a gente vai utilizar óleos adesivos, né? Que também é do site da Lívia, do Ateliê Luminata. Ali eu tô utilizando, vocês vão encontrar ele no site como óleos Funko Pop preto, tamanho G, tá? Então, ó, a gente passa um pouquinho de cola. Gente, ele já vem com cola, é um molho adesivo. Mas eu gosto de passar um pouquinho de cola branca para dar uma reforçada, tá? O biscuit estufa, então eu venho com esse pincel modelador, empurro um pouquinho nos cantinhos para reforçar a colagem. E aí eu aliso um pouquinho com o dedo para a massa meio que ficar por cima das bordinhas do olhinho, tá? Eu fiz a mesma coisa do outro lado, empurrei um pouquinho, aí eu venho com o pincel modelador aqui, dou uma empurradinha nos cantinhos e aliso os cantinhos pra massa ficar um pouquinho por cima e esconder os cantinhos do olhinho, certo? E ficou assim. Agora a gente vai esperar secar essas duas peças e aí a gente volta para continuar o restante. E agora a gente já com a peça seca, eu vou vir aqui com o molde de sapatinho e vou usar o tamanho menor. Tem 3 tamanhos de sapatos, tá, gente? Então eu tô usando o menorzinho. Aí eu só vi a quantidade de massa que eu ia precisar. Passei um pouquinho de óleo. Eu já tinha tirado um pezinho, então só tô tirando o outro. Aí eu passei um pouquinho de óleo e coloquei aí pra fazer o sapatinho. É muito simples, muito prático. A gente tira, ó, e ele vai ficar assim. Olha que gracinha. E é tipo um sapatinho já com saltinho, tá, gente? Ele já tem um saltinho, depois você só faz a divisória, as marcações e tal. Aí eu vou colocar ali, ó, na peça eu já tinha colocado arame na peça. Depois que ela tava quase seca, eu fui lá e apliquei o arame nas perninhas e do pescoço pro busto. Até a cintura, mais ou menos. Aí ali eu vou usar esse tequinho ali, ó, pra deixar mais retinho, tirar as marcações do arame. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ajeitar e a gente vai fazer... se ela tá usando um sapato, ela não precisa fazer isso. Mas como ela tá usando um sapatinho alto e mostra o pezinho dela, eu vou fazer a junção desse sapato na perninha. Então, eu vou ali, eu molho e vou juntar o sapato na perninha pra se tornar um só. Tá? Isso porque ela tá usando saltinho. Se fosse um tênis, um sapato fechado até o calcanhar, podia deixar do jeito que tá bom? Então ali eu vou e faço toda a junção, aliso bem para não ficar nenhuma marcação, certo? Essa parte é isso. Eu vou fazer ali dos dois lados para vocês verem. Ali também, ó, eu vou marcando onde que vai o saltinho, porque não é um salto, agulha e tal. É só um saltinho de plataforma mesmo.
Bom, agora a gente vai tirar aqui a mãozinha. E no molde vem 2 modelos de mãozinha, com dedinho e sem dedinho. Eu vou usar essa parte aqui com dedinho. Eu coloco a massa, tiro normalmente e vou passar ali o pincel modelador para tirar as rebarbas. Fazendo isso, venho com a mão também e dou uma circulada ali para deixar mais redondinho o bracinho. A cavidade desse molde do braço ele é bem fundo, então você pode colocar a massa bem rasa, senão o braço fica bem gordinho, tá bom? Então ali eu venho com a tesoura para tirar o excesso de massa que ficou, tá? Isso depende da sua utilidade, de você usando. Eu usei, ficou um pouquinho de massa a mais, então eu vim ali com a tesoura para retirar. Mas isso pode não acontecer com você, certo? Ali, ó, já vou deixar a mãozinha dela na posição que eu quero. Os 3 dedinhos embaixo e o dedinho indicador mais altinho, ó, pra cima. Esse bracinho vai ficar reto, então ele vai ficar desse jeito que tá aí. Aí, a gente vai fazer a mão direita. Só que aí você vai perguntar, mas a mão vai sair as duas do mesmo lado, né? Porque é um molde só, então a mão vai ficar igual. Só que não. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que fez no outro. Vai tirar as rebarbas, vai fazer ele fica redondinho ali, ó, que nem eu faço com a mão ali, ó, tá vendo? E aí ele fica mais redondinho. Ali eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou vir com a tesoura e vou separar os dedinhos, porque eu preciso deixar os dedinhos separados. E a gente vai virar esse braço. Vocês vão entender, peraí. Aqui eu vou fechar a mãozinha dela, mas antes de fechar eu vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Os braços ficam do mesmo jeito, igual, só que aí eu viro e aí eu uso ele o lado contrário. E aí ele vai ficar certinho. E aí eu venho, vou dobrar os dedinhos ali pra dentro com a mãozinha fechada, tirar um pouquinho o excesso ali do dedão, do polegar, né? E vou dobrar, porque ela tá segurando uma borboletinha. Aí eu faço ali a divisória ali de onde eu vou dobrar o bracinho, que eu preciso que ela fique esse braço dobrado. E eles vão ficar assim, ó. Ok? Agora a gente vai fazer a pintura dos olhos. Gente, eu vou deixar vocês assistindo essa parte, não tem muito o que falar. Não reparem muito na sujeira que eu faço. Vocês vão ver que eu uso várias formas aí de usar a tinta. Eu uso minha mão, eu uso um papel, o que eu vou achando na minha frente eu vou usando. Então, não reparem nessas doideiras não, que não tenho nenhuma regra, não uso nenhum potinho. Tem hora que eu uso, tem hora que eu não uso pra diluir a tinta não, tá? E aí a gente vai fazer tipo um delineado, né? E 2 cílios embaixo desse delineado, um pouco mais menor e fino. Vocês vão ver no decorrer do vídeo. Aí não ficou bom, eu vou fazer de novo pra vocês verem que é super normal errar. É super normal. Na hora de pintura, tem que ter muita atenção e mesmo assim a gente acaba errando. Tá vendo? Ó, que eu já passei ali pra mão, porque às vezes facilita também. E aí eu vou deixar vocês assistindo um pouquinho.
Uma coisa que eu quero falar pra vocês é que eu tô usando uma imagem de referência que eu peguei na internet, tá no meu computador, então usem imagem de referência pra ver todos os detalhes. Que nem a sobrancelha dela tem 2 pontinhas pra cima, então eu usei a imagem de referência. Ali eu peguei uma tinta verde com um pouquinho de tinta preta, pra deixar um verde mais escuro, porque o meu verde era muito verde. Aí eu deixei, tá vendo, um verde mais escuro. E fiz algumas folhas. Como eu tinha a imagem de referência, eu usei a imagem de referência para fazer as folhas ali. Mas como vocês têm o vídeo, vocês podem usar o vídeo como referência, ok? E aí eu vou deixar vocês continuarem assistindo aí. Aí eu vou usar o giz pastel para fazer o sombreado dos olhos dela. E não sei se vocês repararam, mas ela tem um pontinho do lado do nariz, tá? Como eu falei, usem imagens de referência para vocês verem todos os detalhes do personagem, tá? Assim vocês não perdem nenhum detalhe, nem esquecem nada. E aí ela ficou assim, linda e maravilhosa. Agora a gente vai fazer a base, onde eu coloco ela em pé. Eu pego um pedaço de MDF, uma massa verde clara. Na verdade é a mesma massa que eu usei pro corpo, tá? E vou colocar ali em cima da base, vou cortar o excesso e depois eu aliso as bordas para ficar certinha com a base e arrumadinha também, certo? Ali, gente, eu vou falar pra vocês que eu usei uma esteca, tá vendo? Eu dou uma alisadinha ali, ó. Deixo bem lisinha as pontas, as bordas, aliás. Aí eu venho com essa esteca de fazer graminha e vou fazer toda a grama, só vou deixar o meio um pouquinho sem grama, pra poder ter o apoio dela, né? Aí eu tinha pintado com pó, giz pastel, mas não ficou bom. Então eu peguei um pouco de tinta preta, um pouco de tinta verde, deixei um verde bem escuro com água diluída em água e fui pintando a base, a massa verde clara e deixando com umas folhas mais escuras. Não pinto ela toda, não pinto todas as cavidades dessa base, tá? É só por cima, só as graminhas por cima. A mais dentro eu deixo assim mesmo, mais clarinho, pra ficar esse degradê bem bonitinho, tá bom? E ali eu pinto do lado também da base de madeira, né, o MDF também, pra ficar todos os detalhes assim. Eu pintei verde escura porque ela é do mal, né, então o verde tem que ser escuro, tem que ser bem vivo mesmo. Ali, gente, eu tinha feito o vídeo do sapatinho, mas eu achei que tava gravando e não tava. Mas nada mais que eu fiz foi pintar o sapato por cima do pezinho dela ali, ó, tá vendo? E como eu disse, usei imagem de referência, assim vocês não se perdem. Ali eu vou também pegar um pouquinho de verde, vou misturar com bastante água, tá? Ali eu fiz um pouquinho grosso ainda, mas não façam isso. Pode pôr bastante água, meio que uma água suja, vocês vão precisar, não é tinta não, é água suja de verde com preto, tá vendo que ali eu fiz muito? Aí eu peguei um cotonete e fui tentar limpar, só que aí não tava limpando e tava ficando do jeito que eu queria, sujo, de verde, escuro. Então eu fui com o cotonete mesmo ali, molhando o cotonete
e fui sujando ali para fazer a pintura da meia dela, que é uma meia meio esverdeadinha. Então não pode cobrir tudo a perna, né? É só tipo meia calça. Aí eu fiz isso e fui molhando o pincel, o cotonete. Vocês veem que vocês não precisam nem comprar pincel caro, né? Até com cotonete vocês conseguem fazer uma pintura, dependendo do local. Se for uma parte muito grande aberta, vocês conseguem pintar também. Ali na calça dela tem os detalhes verdes dos lados, nas laterais, que eu usei cotonete também para fazer, com água suja de preto e verde, tá? O pincel, no caso, se você for usar o pincel bem molhado, com bastante água e pouca tinta, mas não precisa estar escorrendo de água também não, tá bom? É só pra não ficar muito excesso de tinta mesmo. E aí eu fiz tudo isso e depois eu venho fazendo todos os detalhes com a tinta preta. Eu vou deixar vocês assistindo porque não tem muito o que falar, só vocês assistirem pra ver mesmo.
Bom, aí como vocês podem ver, eu fiz todos os detalhes pretos, que é os detalhes pretos da roupa dela, tá? Deu pra entender direitinho. Algumas riscas que eu fiz com a tinta mais verde escura em cima da meia, das partes mais claras de verde, que eu pintei com cotonete, eu fiz riscando o verde com preto mais forte e fui riscando um pouquinho assim, como se fosse umas grama, umas folhas nessas partes, ok? E bom, gente, agora a gente vai assim, eu coloquei ela na base antes da hora, então não façam isso. Deixa pra colocar ela na base depois que ela já tiver com o cabelo, com o braço, tudo pronto, tá? Eu coloquei antes da hora por causa da pressa mesmo e acabei fazendo errado, mas não façam isso. As folhas que eu coloquei ali, depois se eu lembrar eu faço um vídeo mostrando como que eu fiz, porque eu perdi essa parte do vídeo, então não tinha como refazer, tá? Ali eu vou fazer uma borboletinha, a borboleta é marrom com os detalhes preto, então eu peguei um pedacinho de massa, fiz uma bolinha, achatei e marquei ali, ó, as asinhas dela, tá vendo, ó? Eu fiz assim e dobrei ela no meio bem de leve, pra ela ficar como se ela estivesse pronta pra voar. Caiu ali, ó, tá vendo? Pronto, a gente deixa secar e vai fazendo agora, a gente vai fazer o cabelo. Bom, o cabelo eu fiz uma parte ali pra pôr em cima do topo da cabeça dela pra começar. Gente, minha voz tá um pouco rouca, tá? Mas desculpa só falar isso agora. Tô com a garganta meio ruim. Aí a gente vai ali, ó, alisa. Vou vir com o pincel ali modelador, ajeitar o cabelinho dela bem bonitinho e fazer marcações como referência ali. Não é marcação final, é só referência. Aí eu vou colar os bracinhos antes de colocar o cabelo, porque como eu disse, eu tava fazendo tudo nas pressas. Então vocês vão colocar os braços, depois vocês vão fazer o cabelo e depois vocês vão colocar na base. Como eu precisava terminar logo o vídeo, eu comecei fazendo as pressas, não esqueci totalmente das regras de processo, tá? Não façam isso. E aí eu venho, corto uma bordinha ali onde que eu vejo que vai precisar colocar o braço, passo cola, eu usei cola instantânea e posiciono ali onde eu quero e pronto, certo? Agora a gente vai continuar ali fazendo o cabelo. Eu faço uma mecha, dou a dobradinha nas pontas, corto com a tesoura, faço marcações com pincel gravata e vou colar ali na lateral, atrás da cabeça dela. Vou fazer isso dos dois lados da cabeça dela e por último no meio. Porque como que eu tava com pouca massa marrom, então eu precisava ter o limite de uso, senão no final eu não ia ter massa o suficiente para terminar, tá? Aí eu fiz ali, ó, a terceira parte, que é a do meio, dobrei as pontinhas, mesma coisa, tá? Eu fiz nos outros. Marcações, dos dois lados eu marquei, posicionei e colei também, tá? Geralmente quando a massa tá assim molhada, eu uso um pouquinho de água pra colar. Geralmente eu não uso cola, a não ser que seja coisa pequena, mas quando é grande assim eu passo um pouquinho de água e já tá bom. Aí eu remarquei ali nas referências, né? E fiz ali uma média de uma junção ali das três partes ali do cabelo dela. Aí eu vou vir com a orelha, porque é uma coisa que eu sempre esqueço de colocar. Mas não tem problema porque ela tem um cabelinho na frente da orelha e vai esconder os detalhes. Mas isso vocês podem fazer na hora que vocês terminarem de tirar a cabeça do molde, tá? Ali eu vou colocar uma roupinha de cabelo pra completar dos dois lados. Tá vendo?
em poder colocar a orelha. Aí eu venho e faço as orelhas dela, 2 bolinhas do mesmo tamanho, dou um acabamento com pincel modelador. E aí eu vou fazer as mechinhas que vem assim na frente da orelha dela. Posiciono ali, ó, tá vendo? Tirei a pontinha pra cima, fiz meio que uma cobrinha. E aí eu só vou fazer uma junção com o pincel modelador ali. Vou fazer isso dos 2 lados. E tá vendo? Eu faço a junção todinha ali, ó. Juntando todas as partes, remarcando algumas partes também que precisam. E agora a gente vai fazer um cocó, não sei se fala cocó, uns rolinhos que ela tem do lado da cabeça, tipo um penteado, né? E ela tem um penteado ali do lado. Vou posicionar ali e ver se tá bom. Se eu vejo que já tá bom, eu vou marcar o cabelo ali. Vou fazer uma junção ali com o pincel modelador. Posiciono bem bonitinho. Vou fazer do outro lado também. A mesma coisa. Geralmente eu não uso pesagem de massa, eu vou tudo no olho. Então eu meço primeiro, vejo se tá bom. Se tá bom eu deixo, se não tá eu tiro. Aí quando 2 peças iguais, que nem o cabelo que eu tô fazendo agora, os 2 lados precisam ser iguais, eu meço. E aí eu pego um pedaço de massa que deu certo e meço, pego outro pedaço de massa que dê na mesma quantidade, tudo por olho, tá, gente? Não utilizo balança porque a gente perde muito tempo pesando e ligando balança e tal, entendeu? Então eu não uso. É tudo na medida do olho mesmo e dá super certo. Você só precisa praticar isso. Então ali, ó, eu vou colocar um pouquinho a mais em cima, no topo da cabeça, pra ficar mais alto, porque tinha ficado baixo. E não tem problema fazer isso também não, tá? Ali eu vou, ó, arrumo, vou modelar ali fazer a junção, né, com o pincel modelador. Eu vou molhando e fazendo a junção ali, ó. Porque essa parte da cabeça dela, do cabelo, é bem alta mesmo, não muito, mas é mais alto do que eu tinha deixado. Gente, o acabamento não ficou 100%, porque como é para vídeo, fica muito difícil de caprichar, tá? Aí eu vim ali com as marcações que eu já tinha feito como referência, refaço. Ali eu tirei um pouquinho da franja, porque eu tinha colocado muita franja. Aí então eu tirei um pouco também, tá? Aí eu vou fazer a franja dela. A franja dela, antes de colocar, eu já vou marcar. Vou posicionando e vou medindo o tamanho, tá? Ó, tá vendo? Eu vou medindo, vou cortando ali o excesso. E aí eu vou dobrar ela como se fosse uma meia lua, mais ou menos. Não é dobrar, a gente vai contorcendo ela, vai ficar meio que uma meia lua. Vai ficar assim, ó. Tipo uma meia lua mesmo, tá vendo? E ali na frente, em cima da cabeça, como ficou reto, eu puxei um pouquinho mais pra frente uma parte do meio do cabelo, só no meio, pra ficar essa parte assim na frente meio arredondado, que tava muito reto o corte, né? Então eu joguei um pouquinho da frente do topo da cabeça pra frente pra fazer essa arredondada. Aí eu coloquei a franja, tá vendo? A franja dela ficou bonitinha. E aí eu vou colocar a borboleta. Vou deixar secar enquanto seca a cola ali da borboleta. E ela ficou assim, ó. Tá vendo que gracinha? Enquanto a borboleta vai secando, a gente vai fazer as rosas. A rosa, né? No caso, né? Aí eu vou pegar aqui uma bolinha. A rosa também eu não uso medida. Eu fiz a olho, eu medi o tamanho mais ou menos que ela precisava ficar. E aí eu fiz uma bolinha. Fiz outra bolinha, achatei, coloquei ali em cima da bolinha. Fiz outra bolinha, a gente vai fazer um botão.
e fiz outra bolinha, achatei e coloquei em cima. Foram 3 no caso. Aí ali eu dou uma apertada ali na ponta pra fazer um cabinho. E aí eu vou vir com a massa assim inteira e vou achatando e colocando as pétalas. Ó, eu vou achatando e aplicando as pétalas, tá vendo? É bem mais prático. Ó, fiz 3 pétalas. Vou vir com mais umas aqui, ó, maior. E vou aumentando o tamanho da pétala. Cada camada de pétala que eu coloco, eu aumento o tamanho. E aí eu venho com mais 4 pétalas ali. Tá vendo? Mais uma. E a última. Aí eu venho com a última pétala. Vou fazer esse girar ali embaixo para fazer um cabo e arrancar o excesso. Vira as pétalas, as últimas pétalas para fora, tá vendo? E vou cortar ali o excesso. Cortei o excesso, vou passar cola. Vou passar cola diretamente na cabeça dela ali. Tá vendo? Bem onde vai ir a rosa. E vou posicionar a rosa ali. Não vou apertar a rosa em cima porque ela tá molhada, então eu vou vir com um palito e vou vir apertando as bordinhas da rosa pra ela ficar bem fixada ali. E aí eu venho com a tinta preta, vou fazer os detalhes da borboleta. É bem simplesinho mesmo, só pra ter um detalhezinho. Aí eu também venho com uma tinta branca, faço uns pontinhos brancos. Mais uns detalhes que tem na borboleta. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, gente, eu vou avisar vocês. Vai ter sorteio lá no Instagram. @KelJolie_biscuit. Eu vou deixar o @ aqui. E vou deixar também o link do Instagram na descrição do vídeo. Vai ter sorteio dessa peça lá. Então, corre lá. Segue e espera nos stories, eu vou colocar tudo, vou postar no feed também sobre o sorteio, então não percam que você pode ganhar essa peça linda. Obrigada por ter assistido. Beijo, tchau, tchau.